Fala galera ligada no Pautas e Táticas, a análise retrô de hoje é sobre o Internacional, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano de 2006, time comandado por Abel Braga, que pintou o mundo de vermelho e contava com grandes ídolos da história do clube, entre eles o eterno Fernandão, que Deus o tenha, capitão e craque maior daquele timaço que a gente vai destrinchar e contar um pouco da história da campanha da Libertadores e do Mundial de Clubes a partir de agora. Então você, torcedor colorado, ou que acompanhou a época, clicou aqui no vídeo para assistir a gente, dá essa moral pra gente, dá o like no final do vídeo, é novo por aqui, se inscreve, compartilha com os amigos, beleza? Eu vou contar aos poucos a história daquele time que o Abel montou, ele que herdou do Muricy Ramalho, que havia sido vice-campeão brasileiro em 2005, aquele polêmico campeonato conquistado pelo Corinthians e que ficou marcado pelo escândalo de manipulação de resultados e arbitragens tendenciosas, para dizer o mínimo. Ainda assim, o Inter chegava à Libertadores em 2006 com uma base muito forte e estreou na competição com a seguinte escalação: Klemer no gol, Ceará na lateral direita, Bolívar e Fabiano Heller na zaga e Rubens Cardoso na lateral esquerda. Fabinho, Edinho e Tinga eram os três volantes, três meio-campistas por trás do Fernandão, que ainda tinham o Michel e o Yarley no ataque. Era um 4-3-1-2, com o Fernandão podendo ser esse meia atacante por trás da dupla de ataque, ainda que ele tenha se destacado muito mais como centroavante, mas cumpria um papel tático muito interessante nesse time do Abel, dependendo de como o adversário jogava na época. Na época, muitas equipes jogavam com 3 zagueiros, então se o time adotasse esse sistema tático, o Fernandão era um terceiro atacante, justamente para não deixar os dois da frente em inferioridade contra 3 zagueiros. Se fossem 2 zagueiros, ele recuava e chegava na área vindo de trás como um meia. Esse time estreou na Libertadores com um empate em 1-1 com o Maracaibo da Venezuela, fora de casa. Na segunda partida, apenas uma troca. Saiu o Edinho e entrou o Perdigão. Jogou em casa diante do Nacional do Uruguai e vitória por 3-0. Depois o time foi visitar o Pumas do México com o mesmo time da estreia, com o Edinho, sem o Perdigão, venceu de virada por 2-1. Também de virada, voltou a derrotar o time mexicano no Beira-Rio, dessa vez novamente com o Perdigão no lugar do Edinho, mas com uma sensível mudança tática. O Yarley e o Fernandão trocaram de posição. O capitão foi jogar ao lado do Michel no ataque. O Yarley fez uma espécie de dupla de meias juntamente com o Tinga, enquanto o Perdigão e o Fabinho formaram a dupla de volante. Na quinta rodada, empate em 0-0 com o Nacional do Uruguai. Nesse jogo o time não contou com o Fernandão, o Renteria jogou no seu lugar, mas o placar deixou a equipe muito perto da classificação. E para fechar a fase de grupos, o time recebeu o Maracaibo em Porto Alegre. Nesse jogo o Abel bichou bastante no time, que entrou em campo com Klemer no gol, Helder Granja na lateral direita, Bolívar e Fabiano Heller na zaga, Jorge Wagner na lateral esquerda, Perdigão, Edinho e Tinga como esses 3 meio-campistas. O Adriano Gabiru foi esse meio atacante. Fernandão e Rafael Sobis no ataque. Esse time deu um show diante dos venezuelanos, 4-0, classificação garantida para as oitavas de final. O Colorado conseguiu a primeira posição da chave com 4 vitórias e 2 empates, 14 pontos ganhos, e reencontrou justamente o Nacional do Uruguai nas oitavas de final. Naquela época os primeiros colocados da fase de grupos eram ranqueados, os segundos também, numa outra tabela à parte. Os melhores primeiros enfrentavam os piores segundos. E nesse chaveamento, os gaúchos fizeram um novo embate com o mesmo time que estava na sua chave. Na primeira partida fora de casa, já pelo mata-mata, a linha de defesa da goleada contra o Maracaibo praticamente se manteve. O meio-campo foi formado pelo Gabiru e o Alex como meias, por trás de Edinho e Fabinho na dupla de volantes. Sobis e Fernandão permaneceram no ataque. Vitória por 2-1 de virada contra os uruguaios num jogo que o time terminou com 2 a menos, né? O Renteria e o Edgley, que entraram no segundo tempo, acabaram expulsos. A volta no Beira-Rio foi com um empate em 0-0. O Inter avançou para encarar a LDU nas quartas de final. Nesse jogo do 0-0, diante do Nacional, o time não teve o Sobis no ataque, jogou com o Mossoró fazendo dupla com o Fernandão. O Yarley começou essa partida no banco. Nas quartas de final, o time acabou sendo derrotado no Equador por 2-1 de virada. Nesse jogo o goleiro Klemer foi desfalque, o Marcelo Boeck foi titular, Edinho, Fabinho
Perdigão e Alex formavam o meio-campo. A gente vê como o time flutuava muito entre o 4-2-2-2 e o 4-3-1-2 num primeiro momento. Bom ressaltar isso, num primeiro momento. Durante o jogo, o Abel fez uma mudança tática interessante, né? Abrindo mão, inclusive, dos dois meias e jogando numa segunda linha de 4 com dois laterais, o Ceará na direita e o Rubens Cardoso na esquerda. Já era um ensaio para o que vinha pela frente mais tarde. Na volta com o time completinho, o Colorado, que precisava vencer por apenas 1-0 para se classificar, acabou vencendo por 2-0. Gols do Rafael Sobis, que começou o jogo ao lado do Fernandão. E o Renteria, que entrou no segundo tempo, marcou um golaço e comemorou imitando um Saci, né, mascote do Inter, com cachimbo na boca, touca vermelha e tudo. Inter nas semis para encarar o Libertad do Paraguai. Nesse jogo, o Abel começou a implementar seu sistema com 3 zagueiros. O lendário Índio entrou no time ao lado do Bolívar e do Fabiano Heller. O Ceará voltou a ser titular na lateral direita, com o Jorge Wagner na esquerda. Fabinho e Edinho jogaram como volantes. O Fernandão e o Sobis no ataque. E o Alex aqui por trás deles como um meia. A gente poderia ver um 3-5-2, mas que também poderia ter o Edinho como esse primeiro homem do meio campo. Um 3-1-4-2, com o Fabinho encostando um pouco mais no Alex. Na prática era esse o sistema tático que o Internacional usava quando já usava 3 zagueiros. Muita gente torceu o nariz, né, quando viu o Internacional migrar para o sistema com 3 zagueiros do Abel. Por que o Inter iria jogar assim, desse jeito, mas acabou dando certo. No jogo de ida foi 0-0, mas na volta com essa mesma escalação o time derrotou os paraguaios por 2-0, gols do Alex e do Fernandão. Então muita gente se perguntava, o Inter chegou até a semifinal da Libertadores jogando uma linha de 4 normal, para que migrar para 3 zagueiros? E agora estava indo para a final, né? Deu certo, o adversário da decisão era ninguém menos que o atual campeão da América, né? E do mundo também, time do Muricy Ramalho, que era ex-técnico do Inter, o São Paulo, tido e havido como o melhor time do Brasil na época. Os jogos das finais só aconteceram depois da Copa do Mundo, e na partida de ida o Abel voltou para o 4-3-1-2, sem o Índio na linha de defesa. Então jogou realmente naquele seu sistema tradicional, o 4-3-1-2 na primeira partida. Na linha dos 3 volantes, Edinho, Fabinho e Tinga, Alex no meio campo, né? E no jogo no Morumbi, o Colorado conseguiu vencer por 2-1. Chegou a abrir 2-0 no jogo com 2 gols do Rafael Sobis. Naquela época o gol fora de casa ainda era critério para desempate também na decisão da Libertadores. Então São Paulo precisaria de 2 de diferença para derrotar o Colorado no Beira-Rio. Na ida, o Fabinho pelo Inter e o Josué pelo São Paulo foram expulsos. O Ricardo Oliveira, atacante do São Paulo, estava emprestado ao Tricolor, não pôde jogar a partida de volta. Foi quando o Abel decidiu voltar com os 3 zagueiros, mesmo que questionado se essa era a melhor estratégia. Então, o Índio voltou para o time e a equipe voltou a jogar com esse padrão de jogo. O Índio voltando ao time, Alex, responsável por marcar o Mineiro, né, que era o volante que mais se infiltrava na área do São Paulo e que não estava 100% fisicamente. A tarefa do Tricolor, que já era difícil, né, ficou quase impossível quando o Fernandão abriu o placar para o Inter, fez explodir de felicidade o Beira-Rio. O São Paulo até empatou no início do segundo tempo, mas voltou a sofrer gol com o Tinga e nem o empate do Lenilson, né, ali na metade do segundo tempo, que deu números finais ao jogo, 2-2, a grande decisão, estragaram a festa colorada. O Inter era campeão da América pela primeira vez e iria representar o Brasil no Mundial de Clubes disputado em dezembro. Naquela época a Libertadores terminava no meio do ano, com a janela de transferências para o futebol internacional aberta. O time perdeu peças como o Bolívar, o Jorge Wagner, o Tinga e o Rafael Sobis, mas se reforçou com jogadores como o zagueiro Wellington Monteiro e também o lateral esquerdo peruano Hidalgo. E o Abel ainda puxou 2 moleques da base, Luiz Adriano e Alexandre Pato. E para quem pensou que o Inter ia usar a sequência do Brasileirão apenas como jogos treinos para se preparar para o Mundial, se enganou. O Colorado levou a sério as partidas da competição nacional, terminou com vice-campeonato, chegando em grande forma para o Mundial, competição mais importante do fim do ano,
e o primeiro desafio foi o Al Ahly, do Egito, na semifinal. O time entrou em campo com o famoso sistema com 3 zagueiros, mas super ofensivo no ataque. Vamos pegar aqui a prancheta de novo. Porque o time que estreou no Mundial era formado por Klemer no gol, Ceará na ala pela direita, Wellington Monteiro, reforço na zaga ao lado de Índio e Fabiano L, e o Hidalgo, também reforço, na ala pela esquerda. Edinho era o primeiro volante, e olha esse quarteto, eram praticamente 4 atacantes. Fernandão, Alex, Alexandre Pato e Arley. Era uma espécie de 5-3-2, mas com os meias que podiam perfeitamente ser atacantes, como eu acabei de dizer. O Alexandre Pato abriu o placar no primeiro tempo, né, e o time sofreu um empate no começo da etapa final, e o outro garoto que entrou no segundo tempo, Luiz Adriano, tratou de classificar o Inter para a grande decisão contra o poderosíssimo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, até então o melhor jogador do mundo e antigo conhecido do Inter, né, dos tempos de Grêmio. O Barcelona havia aniquilado o América do México por 4-0 nas semifinais e fazia jogo duro contra o Colorado na semi. Fazia jogo duro contra o Internacional na final, perdão. Teve uma mudança, né, que o Abel fez para a grande decisão. Saiu o Hidalgo e voltou ao time o Rubens Cardoso na lateral esquerda. Foi um jogo de ataque contra a defesa, é verdade. O Inter sofreu 17 finalizações, sendo 6 no alvo. O Deco, meia luso-brasileiro, foi o homem do jogo naquele dia, mesmo sem ter conseguido vencer. E o Adriano Gabiru entrou no segundo tempo e em uma das únicas 2 finalizações do Inter no alvo naquele dia, fez o gol a 8 minutos do fim. Foi um herói completamente improvável, vitória do Internacional por 1-0, e o Inter era campeão do mundo pela primeira vez na sua história. Certamente o maior feito de toda a existência do Inter, que voltaria a vencer a Libertadores 4 anos depois, mas falharia na missão do bimundial ao perder para o Mazembe nas semifinais. Mas o que importa foi que o Internacional fez o que nem a seleção brasileira, cercada de expectativa para a Copa do Mundo naquele ano, fez: fazer o futebol brasileiro estar novamente entre os melhores do planeta. Então, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!